Lançado em 2000, Premonição é um daqueles clássicos do terror adolescente dos anos 2000 que marcaram época. Lançaram moda e ainda renderam várias continuações. A ideia de começar o filme com uma cena épica que na real é só uma premonição e depois ir desenrolando aos poucos, como a morte tem um plano pra cada um, acabou virando a fórmula da franquia e funcionou. O filme mistura suspense, terror e uma história que começa simples, mas vai ficando cada vez mais tensa à medida que os personagens percebem que escapar do destino não é tão fácil assim. Mesmo com todos os avisos e sinais estranhos, parece que quanto mais eles tentam fugir, mais a morte dá um jeito de alcançar. E aí é que o filme pega, no medo de saber que, cedo ou tarde, ela vem. E meus amigos, com prazer imenso, eu trago pra vocês finalmente a saga Premonição. Tinha um monte de gente mandando mensagem no direct falando pra mim: gente, esse silêncio a respeito de Premonição 6. Se eu falar pra vocês que eu ainda não assisti o filme, juro pra vocês, eu vou assistir semana que vem. Mas agora aqui no canal, toda semana teremos Premonição. Que quer dizer que até chegar a Premonição 6 eu já vou ter assistido o filme algumas vezes e já vou estar cheio de coisas pra falar pra vocês. Porque, diferente desse primeiro filme, onde a gente não tem tantas histórias de bastidores, não tem tantas filmagens e tal, o 6 já saiu como foi feita a maioria das mortes, né? E a maioria delas foi com efeito prático. O que é muito da hora, eu já tomei alguns spoilers, né? Mesmo não tendo assistido, mas fiquei apaixonado pelos estilos das mortes. Aqui, a coisa é um pouco mais simples. Eles perceberam mesmo que esse lance de fazer uma abertura épica mostrando cada uma das pessoas morreram foi a partir do segundo filme. Porque aqui a gente não tem cada uma das pessoas morrendo na ordem que elas vão morrer mais pra frente no filme, depois da premonição. Aqui o avião só explode, boom, e ele descobre por causa do caminho que o Guys fez. Mas isso aí é tudo filme, né? Então não vou ficar me apressando aqui. Vocês viram que eu tô com vontade de falar, né? Sem dizer que, gente, tinha um final alternativo que o público de teste, quando eles foram assistir o filme, eles não piraram no final. Que é um final realmente assim, perto do final que foi selecionado, não era bom o suficiente. Eles tiveram que refazer, custou nada mais nada menos do que 2 milhões de dólares pra eles refazerem o final. Mas o final épico veio. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje a gente vai começar essa saga. Vai ser mais de um mês de premonição aqui no canal, hein? Toda semana, meu Deus do céu, são 6 filmes. Se ajeita e assiste comigo. O início de tudo é Premonição. Agora, uma curiosidade interessante é que Premonição, na verdade, nasceu como um episódio de uma série chamada Arquivo X, que era muito popular no início dos anos 2000, que é uma série onde eles analisam casos com cientistas forenses, agentes do FBI, só que são casos esquisitíssimos, que tem um quê de sobrenatural, sabe? Tem um quê de intergaláctico, sempre tem umas loucuras. E o fato é que um dos roteiristas da série criou um episódio onde um jovem, irmão de um dos protagonistas da série, ele tem uma premonição de um avião que vai explodir. Por conta disso, ele escapa da morte, ele sai do avião junto com alguns outros sobreviventes, só que aí a morte vai matando cada um dos sobreviventes. E aí, a série, na verdade, ia se focar nos agentes do FBI. Eles é que iam conduzir toda a investigação, a gente ia assistir pelos olhos deles pra poder entender como foi que aquilo aconteceu e como esse cara teve essa premonição. E apesar da ideia ser muito boa, o episódio nunca foi produzido. Porém, o roteirista aproveitou a história boa, tirou o foco nos agentes do FBI, colocou em adolescentes, porque segundo ele é mais rentável, e obviamente é mesmo, e mais divertido de matar. Tipo, dava pra explorar melhor como que isso ia acontecer. Dessa forma nasceu Premonição. Vamos entender que filme que é esse? E o filme começa apresentando pra gente o protagonista chamado Alex, onde ele tá arrumando as malas dele porque ele vai viajar com o grupo da escola pra Paris, vai pra França. E aí é muito engraçado porque logo nesse começo do filme, na verdade esse começo todo até ele entrar no avião, o filme fica colocando pra gente todo tipo de premonição possível. Ele, por exemplo, ele não quer que a mãe dele tire a etiqueta do despacho das malas. Porque ele fala bem assim: ai, como meu pai viajou e deu tudo certo, o avião não caiu, eu quero essa mesma sorte. Loucura, né? Nossa, a sorte tá na etiqueta. A mãe dele fala: não, que besteira. Ela vai lá e rasga, e dá um close nela rasgando. De onde tirou essa ideia, maluco? Ainda estou aqui. Bom, o fato é que naquela noite ele dorme, ele tem uma noite horrível. A câmera fica mostrando que ele tá super ansioso e se sentindo esquisito. Quando ele chega no aeroporto, tem um cara que entrega um panfleto pra ele e fala bem assim: a morte não é o fim, do nada. Tipo, ele prestes a subir no avião. A morte não é o fim. O letreiro dos embarques, ele começa a falhar, começa a rodar do nada pra dizer quais voos estão cancelados, os que foram adiados, os que estão atrasados e o dele que tá pontual. E assim, tá acontecendo uma coisa completamente normal, aquilo é normal. Só que o filme faz parecer, até a mulher colocando a etiqueta nova dele, o filme dá um close, faz parecer que é uma coisa pesadíssima que tá acontecendo, gente.
Destino final, Paris, França. Charles de Gaulle, Paris. Até na hora de fazer cocô, ele vai fazer cocô com o amigo dele, aí tá tocando uma música, e ele lembra que o vocalista daquela música morreu num acidente de avião. Se é pra entrar no avião desse jeito, não entra. Nem vai. Se eu tô desse jeito, antes de entrar no avião, eu nem vou. Sem dizer que quando ele entra, ele vai pra poltrona dele e o avião é um lixo, tá? Uma asa véia, umas poltronas véia, tudo parece tá caindo aos pedaços. Como é que esse avião vai cruzar o Atlântico, gente? Não existe isso. Parece que tá remendado com fita isolante essa merda. Bom, o Alex senta e aí chega duas garotas que fala que quer trocar de lugar com ele pra elas poderem viajar juntas. O melhor amigo dele, que se chama Todd, ele fala, não, não troca não. Porque aí uma delas vai sentar com ele, com o Todd, outra vai sentar com o Alex, eles vão tentar dar uns pega com elas durante... Nada a ver, gente. Ai, um monte de adolescente gritando, fazendo piada. Olha, que voo insuportável. Se eu tivesse aí, eu ia falar, oh meu Deus... Não é possível, gente. Horas de voo com esses adolescentes, pelo amor de Deus. O fato é que ele troca, vai pra outra poltrona. Quando ele chega lá, aquela mesinha que desce pra poder comer, né, durante o voo, tá quebrado o pino que segura ela. Ele arranca o pino, sai na mão dele, ele fala assim, nossa, que pino vai... Chama a aeromoça nem atende, tá? E o voo começa. Todo mundo senta, coloca o cinto dele tá meio esquisito, mas ele põe. No que o avião tá taxiando, que ele tá fazendo aquela curva, começa a tremer. Uma turbulência terrível. Os aeromoço e a aeromoça, eles fazem uma cara assim, né? Tá tudo bem. Tudo bem. Não é não, querida. Aquilo começa a tremer de um jeito que não tá normal. De repente, uns barulhos de pipoco e a fuselagem do lado do avião ali explode. Começa a sair um monte de gente voando, começa aquele desespero, as máscaras de oxigênio caem. Aquilo pra mim, tá? Eu dentro de um voo. Se aquela máscara cair, eu já era. Eu já me entrego. Eu já tô aqui, ó, com o rosário na mão, falando, é isso, é o fim, gente. É o fim. Aceitem. Como que faz? Não dá. Aí tem uma outra coisa que explode do nada. Voa uns bagulho, parte um monte de gente no meio, voa sangue. Até que o próprio avião entra em combustão e explode total e queima todo mundo e já era. Acabou. Fim da linha. O Alex acorda porque tudo isso foi uma premonição. Ele tá suado, ele tá igual... Sabe a gente quando vai tirar um cochilo de tarde, tipo 1h da tarde, e acorda 7 da noite, que a gente acorda desesperado, suado, nossa senhora, com uma coisa ruim? Ele acorda daquele jeito. Ele corre na poltrona do amigo pra ver o pino se tá solto, pra ver se ele tava doido. Quando ele vê que o pino tá exatamente do jeito que ele acabou de ver agora no sonho dele, na premonição, ele começa a falar que o avião vai explodir. Que o pessoal tem que descer, que esse avião tá ruim, ele vai explodir. Ele acaba arranjando briga com outro cara que se chama Carter. Os dois são expulsos do avião, aí a namorada do Carter vem junto. Tem uma menina esquisitíssima que fica só olhando aquilo. Ela acha também tudo muito esquisito. Ela sai do avião junto. O melhor amigo dele, que é o Todd, vai também lá pra fora. Aí sai a professora e o coordenador da escola. Sai uma galera junto. Acaba que essa galera é expulsa e o avião vai decolar sem elas. A professora, desesperada, fala pro coordenador, vai você que você sabe francês, deixa que eu fico aqui, a gente pega o próximo voo, que era dali 40 minutos. E ali no meio eles começam a tretar. O Carter, que é aquele esquentadinho que brigou com ele dentro do avião, que fez, né, o alvoroço, começa a brigar com o Alex. E o Alex fala assim, eu queria que você estivesse dentro daquele avião. Quando ele fala isso, de repente, o avião que tá subindo explode. A força é tanta que explode o vidro do lugar ali onde eles estão. É uma loucura. Fica todo mundo, tipo, de cara que aquilo aconteceu. É tensa. A cena é muito legal. Naquele avião! Que isso? Um mês depois tem um memorial na escola pra todos os alunos, claro, né? A escola faz uma homenagem. Tá todo mundo tratando o Alex de uma maneira super esquisita, porque todo mundo tá achando ele esquisito, né? Tá pensando que pode ter sido culpa dele, tá todo mundo falando que talvez ele deveria ter salvado todo mundo, não ter feito aquele escarcéu, ter falado com calma, não deixado ninguém. Mas isso aí também não ia rolar, né, gente? Uma pessoa que chega e fala assim, ai, gente, eu sonhei que esse avião caía, é melhor a gente ir no próximo. Não vai rolar. Todo mundo ia subir no avião, ninguém ia... Mas a única que é agradecida a ele é a Clear, que é aquela menina esquisita, que desceu porque sim. Pois é, ela fala, você me salvou, você salvou minha vida, então toma uma flor pra você. Ao invés dela dar a flor pro memorial, ela dá pra ele. Aí o melhor amigo dele chega a falar com ele, o Todd, fala bem assim, olha, depois que passar isso e meus pais ficarem mais tranquilos de eu ser seu amigo, vamos fazer alguma coisa, vai ser super legal. E beleza, ele fala bem assim, claro, é o melhor amigo dele, né, afinal de contas. Depois naquela noite, meus amores, a morte começa a vir buscar um por um. Primeiro que ela pega é o Todd. Ele chega no banheiro pra poder fazer a barba, tomar banho, enfim, fazer as coisinhas dele ali antes de dormir. E aí é mó climão. Como é a primeira morte, então eles fazem realmente uma cena assim com muito clima. É um vento ruim que bate do nada, fecha a porta sozinho, é uns close nos negócios que a gente fala assim, meu Deus, será que é com isso que ele vai morrer ou não? De repente, tem uma torneirinha assim da água da privada
privada, ela começa a vazar, começa a pingar, e uma sombra preta passa atrás dele, mostrando que tem algo sobrenatural acontecendo ali naquele momento, entendeu? Tem um bagulho esquisito aqui, você não tá se ligando, mas vai acontecer, vai dar merda aqui agora. Enquanto isso, o Alex, ele continua sendo avisado pela morte, porque ele tá lendo uma revista de mulher pelada, revista de safadeza, tá? Porque nessa época, gente, a internet não era como é, então era difícil encontrar site de safadeza, você tinha que ter revista. E aí ele vê uma coruja do nada, uma coruja como se fosse comum, né? Uma coruja na janela dele, e ele ataca essa revista, a revista bate no ventilador e voa, um monte de papel picado, e um deles cai na perna do Alex e tá escrito Todd. Na verdade era Today, né? Só que aí fica cortado, fica Todd. Ele fala, meu Deus, o Todd. Ele vai na casa do Todd. Só que aí, meu amor, não dá tempo. Que o Todd, ele tá limpando, ele tá pegando uns negocinhos no varalzinho da banheira, ele escorrega naquela água que tava pingando da privada, aquele varal enrosca no pescoço dele e estrangula ele até a morte. Ele morre enforcado ali. É tensa a cena, é demorada, ele fica tentando pegar uma tesourinha que ele não alcança, ele fica tentando puxar aquilo, só que aqueles fios é meio que de nylon, bem fininho, nem dá pra puxar, eu nem sei, gente. Nossa, que desespero. É uma cena extremamente agoniante. Conseguiram fazer uma cena assim, boa. No fim das contas, ele morre. Quando o Alex chega, adivinha? A polícia tá lá, a polícia já olha pra cara do Alex, não entende porque que ele tá ali. A Clear também tá ali, não sei porquê, ela tá atrás de uma árvore, ela fala, ô, vai embora. Sai voada. Só que ele não sai, ele fica ali. Aí os pais do Todd olham pra cara dele, né? Fala, ai, a culpa é sua. Ele se matou por causa do irmão que morreu naquele voo e ele não pôde fazer nada. Por que você não tirou os dois? Ai, é aqueles pais que não compreendem, que parece também... Vocês são criança também, né? Vocês dois, pelo amor de Deus. Você fez com que o Todd se sentisse culpado por George ter ficado no avião. Bom, no dia seguinte o Alex procura a Clear, porque ele viu que ela tava lá, pergunta pra ela por que ela tava lá. Ela fala que sentiu uma sensação, uma coisa esquisita. E fala que saiu do voo porque teve essa sensação no voo e continua sentindo ela, que é como se alguma coisa estivesse rondando eles ali, alguma coisa esquisita tá acontecendo de fato. E o Alex, que não se conforma que o Todd se matou, fala, eu quero ver o corpo dele, porque eu preciso ver que realmente ele fez o que ele fez. Então eles invadem o necrotério pra ver o corpo do Todd. E o corpo tá lá, estirado, tá com as marcas assim no pescoço, é bem tenso. Ai, credo, eu não teria coragem não. O fato é que o legista do corpo aparece do nada, chamado William Bloodworth. Ele começa a conversar com os dois vão se apresentar, ele fala, eu já sei quem vocês são, conheço vocês. E aí esse legista, ele acaba soltando uma que ele fala que ninguém engana a morte. E que realmente o amigo dele não se matou, que isso parecia um plano da morte pra que algo acontecesse. E que o que o Alex fez foi meio que driblar o esquema que a morte já tinha. Então eles precisam ficar de olho. A conversa é super esquisita, mas o Alex entende alguma coisa. Então ele sai dali, na hora que ele tá saindo, o legista vira pra ele e fala bem assim, a gente se vê em breve. A gente se vê em breve? Que isso, moço? Do nada. Eu, hein? Não, a gente se vê aí, querida. Vai demorar pra gente se ver. Muito. Vejo você em breve. O Alex e a Claire começam a discutir sobre esse tal plano da morte. Eles entendem o que o legista falou sobre a morte ter um esquema. E ele fala bem assim, se a gente escapou do esquema, mas agora a morte vai vir atrás de cada um de nós pra poder matar a gente, vai ser o ó. E aí o Carter e a Terry, que são outros dois adolescentes que sobreviveram também, que saíram do voo, que estão passando ali, eles veem o Alex e a Claire conversando. E o Carter, ele é muito irritadinho, ele é muito estressadinho. Então ele continua querendo arrumar briga com o Alex, né? Ele faz a volta com o carro, desce, começa a discutir com ele. Fala, você tá feliz? Olha aí, é tudo culpa sua. Ele é meio impensado, né? Ele, sei lá. E o arco desse personagem também, pra mim, é meio ruim, tá? Eu não sou muito fã do arco, de como tudo aconteceu até o final do filme com esse cara. Mas aí, a Terry, ela tá muito cheia já, porque ela fala, meu, você parece que não evolui, e você também fica respondendo, vocês ficam brigando igual duas crianças, ó, pra mim já chega. Tá, a hora que vocês crescerem, vocês falam comigo. Quando ela vira, passa um ônibus, gente, é um jumpscare terrível. Então, querido, você já pode morrer. Agora, o interessante é que o Alex, enquanto ele conversava com a Clear, ele viu esse mesmo ônibus passar. E quando ele olhou pra rua, não tinha ônibus nenhum passando. Ou seja, ele teve uma visão de que isso ia acontecer. Isso chama a atenção dele. Aí, mais tarde, quando ele tá em casa, tá passando uma reportagem mostrando o que foi que concluíram que aconteceu nesse voo dele que explodiu. E aí mostra que tinha uns encanamentos que foram explodindo numa certa ordem até que explodiu a lateral da fuselagem. E aquilo chama a atenção do Alex. Ele pega um papel manteiga, que era muito
normal naquela época, tá? Papel manteiga, que é tipo um papel meio transparente. Ele faz esse desenho do encanamento, onde foi explodindo, e depois coloca no esquema da onde eles estavam sentados nas poltronas do avião. E ele percebe que a ordem que o gás foi explodindo é a ordem que as pessoas estão morrendo. Ou seja, a próxima é a Valerie, que é a professora, aquela que mandou o coordenador ir e ficou. Bom, enquanto ela tá em casa, ela tá arrumando as coisas dela porque ela vai mudar pra outro estado, porque ela não tá conseguindo viver ali, porque ela se sente muito culpada, porque foi ela que mandou o coordenador entrar, ela que deveria ter ido, ele queria que ela fosse, aquela loucura. E ela também não gosta do Alex, tá? Então, enquanto ela tá ali dentro, ela vê o Alex lá fora, ela chama a polícia, chama o FBI e fala, olha, aquele menino esquisito tá rondando a minha casa, vem buscar ele. A polícia chega, leva ele pra um interrogatório e começa a perguntar o que ele tava fazendo ali, e ele tenta explicar que ele descobriu que a morte tem um esquema e que a próxima a morrer era a Valerie. É claro que os agentes da FBI falam assim, oh meu Deus, pronto. Só que eles não podem manter ele ali, né? Porque eles não têm provas contra o Alex. Então assim, eles conversam com o menino e depois libera ele. Enquanto isso, na casa da Valerie, gente, ela faz um chá quentíssimo, bota na xícara, aí se assusta, joga a água da xícara fora e coloca água gelada pra beber, do nada. Aí ela dá um choque térmico na xícara que racha. Essa rachadura, gotinhas da rachadura, cai dentro do monitor, queimando os circuitos que tem lá dentro, tá ligado? Ele explode do nada. Eu já fiz uma pesquisa e não existe isso, tá? Ele simplesmente queima, não existe ele explodir. É porque eu tinha muito medo, tá? Era uma das mortes que mais me deixava com medo, era essa, porque eu cresci com tela de tubo também. Essa tela é igualzinho do filme. Eu tinha um medo de ter deixado cair água lá atrás e sem saber. Sabe, tipo, às vezes quando a gente tá limpando e sei lá, espirrei alguma coisa, caiu água, eu morria de medo. Aquele explode e voa um pedaço de vidro no pescoço dela. Ela vai agonizando até a cozinha, né? Terrível, saindo sangue pra tudo quanto é lado. Chega na cozinha, ela escorrega, cai. Aí ela vai puxar um pano pra poder estancar o sangue, só que tá num faqueiro. Ela puxa esse faqueiro, cai uma faca em cima dela. O Alex chega. Ele tem a brilhante ideia de entrar. Quando ele entra, tá tudo já meio pegando fogo, tá o sangue dela, um negócio líquido espirrado, ela no chão com a faca. Ele pensa, o que eu vou fazer? Cai uma cadeira, do nada. E acaba de enfiar a faca nela, ela morre. O Alex tira a faca dela pra poder, né, ficar com as digitais dele ali, que ele é um imbecil, né? Como é que pode? Joga a faca fora e percebe que vai explodir. Ele sai correndo da casa e a casa explode. Quem vê ele? O Billy. Então meio que o Billy é a prova de que o Alex estava dentro da casa da professora, saiu correndo e a casa explodiu. E esse Billy, ele é um dos sobreviventes também, tá? Do avião, que é o Stifler, né, de American Pie. Eu amo. Eu ainda vou trazer American Pie nesse canal. Bom, obviamente que ele precisa se esconder, porque depois o FBI fala com o Billy fala que viu o Alex saindo de lá, então ele começa a ser procurado pelo FBI. E a Clear chama tanto o Billy quanto o Carter, que são meio que os últimos sobreviventes do voo, pra falar que sabe aonde tá o Alex e que eles precisam ir falar com o Alex pra entender qual que é o esquema da morte, porque o Alex descobriu qual que era. Então eles vão até um esconderijo, que a Clear sabe onde que é tipo uma praia, assim. Ela chega, fala com o Alex, fala que quer levar ele pra ele ficar numa cabana abandonada do pai dela, que ele pode ficar lá até tudo isso acabar. E ele concorda. Só que durante a viagem, o Carter começa a questionar ele, começa a perguntar quem que é o próximo, quem é que vai morrer, quem é o próximo a morrer. E ele não quer falar, porque é o Carter. Aí ele pira o Carter, ele começa a dirigir igual um louco, ele começa a passar o sinal vermelho, ele começa a testar a morte, que ele fala, mas já que eu vou morrer, então eu vou morrer. Só que assim, meu amor, é você que vai morrer, tá? Se você bater esse carro em alta velocidade, morre todo mundo junto. Você quer matar todo mundo? É você que é o próximo. Eu ia falar isso pra ele. Nossa senhora. Enfim. Ele acaba parando no trilho de um trem e fala, eu vou ficar aqui. Já que eu sou o próximo, então eu vou ajudar a morte a me matar. Não vou nem ficar correndo. Acontece que todo mundo desce do carro e o Alex fala pra ele, vem pra fora. Carter, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Você não pode fazer isso e tal. Aí ele começa a se desesperar, o Carter, do nada. Quando o trem tá chegando, é que chega na hora realmente, a água bate na bunda. A pessoa começa a tomar atento que, peraí, não é tão simples assim. Enquanto o trem tava longe, ele tava todo, que eu tenho muita certeza do que eu tô fazendo. O trem começou a se aproximar, começou a bater um desespero, menino. Ele não conseguia sair, por nada. O Alex vai, ajuda ele, consegue puxar ele pra fora do carro, é uma cena bem tensa. Só que não acaba aí, meu amor. O trem continua passando, todo mundo percebe que de fato era para o Carter ter morrido. E aí tem um pedaço de metal solto nos trilhos do trem, que por conta do trem tá batendo ali, tem uma hora que ele voa e decapita o Billy, que tá ali só existindo, só de pé ali existindo. Corta a cabeça dele. Terrível. Aí o Alex percebe. Ele fala, Carter, você era o próximo, de fato. Como eu te salvei, a morte pulou. O próximo depois de você era o Billy. Agora foi o Billy. E quem é depois do Billy? É ele. A Clear, que é essa garota bacana, que inclusive tá desenvolvendo... Eles estão plantando, né? Que ela e o Alex tá tendo tipo meio que um relacionamentinho entre os dois ali, tá rolando um flirt. Ela coloca ele na cabana do pai dela e ele transforma aquilo num forte, assim, numa coisa assim que não dá pra nada matar ele. Ele passa
fita isolante em tudo. Inclusive tem uma fita isolante que ele passa, um silver tape, que eu sempre pensei assim, esse silver tape aí não segura nada, tá? Que ele passa de um lado pro outro, cola o silver tape na parede e fala, é isso aí, isso aqui vai segurar com certeza. Pelo amor de Deus, gente, quem deixou ele fazer isso? Só aí ele tinha que rolar esse silver tape inteirinho na parede pro negócio não cair. Mas tá bom, o fato é que ele fica super seguro ali, nada consegue matar ele, só que aí ele se dá conta que quando ele teve a premonição das coisas explodindo tudo, ele não tava lá atrás, ele tava lá na frente, ele tava num lugar diferente. Ou seja, o próximo não é ele. O próximo, pela lógica, pelo esquema da morte, é a Clear. Aí lá vai ele atrás da Clear. Enquanto isso, lá na casa da Clear, gente, sério, era ela mesmo. Porque o cabo de força se solta do poste, começa a bater no chão, aí o cachorro dela fica latindo pro cabo de força, ela fala, vou descer pra ajudar meu cachorro, né, que eu não vou deixar meu cachorro morder esse cabo de força e morrer. Quando ela desce, dá um babado na piscina, que a piscina quebra, arrebenta, aquela água voa no pé dela, ela pula, no que ela pula o cabo bate na água, porque aquilo ali era pra elas morrer eletrocutadíssima, né? Só que ela conseguiu pular. Aí ela sobe, entra pela janela. Quando ela entra, as coisas começam a explodir, que a morte tá tentando pegar ela de tudo que é forma. Uma explosão atrás da outra, ela cai, uma confusão. O Alex, que tá chegando, a Clear consegue descer pra garagem, entra dentro de um carro e tenta sair. No que ela tenta sair, cai um outro bagulho assim no carro dela, que puxa ela, não deixa ela sair, até que ela arrebenta, consegue sair. O Alex finalmente consegue tirar a cara da lama e corre, consegue chegar a tempo na casa da Clear e falar pra ela, fica aí dentro, porque se eletrocutar o carro, se acontecer qualquer coisa, você tá protegida pelas rodas, por causa da borracha das rodas que vai absorver a energia. E aí ele pensa, eu vou melar o esquema da morte. Aí ele próprio vai e segura no cabo de força e acaba sendo eletrocutado. Ele voa e, de fato, de alguma forma isso dá certo. De alguma forma, alguma coisa foi feita, porque aí tudo fica calmo, tudo fica de boa, a Clear sai pra ver o que aconteceu, tranquilo. E o corpinho dele tá lá, jogado no chão, completamente desacordado. Bom, o Alex sobreviveu à descarga elétrica, porque ele meio que enganou a morte de novo, tentando se matar na frente da Clear, sabe? Antes da Clear e tal. 6 meses se passam e adivinha pra onde que eles vão? Pra França. Só que aí, eles são tudo amigos. A Clear, o Alex e o Carter. Lembra do Carter? Que passou o filme todo tentando matar o Alex, querendo brigar com ele, querendo sair na mão e tal. Pois é, ele tá super feliz, super cantante, super alegre, sorridente. Eu não consegui entender, tá? Que hora que esse arco aconteceu, que esse arco de redenção e de agradecimento ao Alex aconteceu. O fato é que eles vão pra Paris, pra França. Aí quando eles estão lá comemorando, falando realmente, olha gente, 6 meses, que maravilha, bate um vento esquisito, o Alex começa a se questionar, ele começa a falar, mas e se depois da morte fazer a volta, ela não volta e pega de novo, até ela matar todo mundo? Isso é um looping. Deixa ele incomodado, por quê? Porque aí o próximo é ele. Porque era pra ter sido a Clear. Não foi porque ele interferiu. Mas a dele não chegou ainda. Aí ele fala, vou deixar vocês aqui, vou pro hotel. A Clear acaba vendo um ônibus do nada e grita pro Alex. O Alex para e o ônibus passa. Ou seja, ela salvou o Alex. Mas aí uma placa de um bagulho se solta. Uns bagulho velho na rua, não entendo isso, tá? Ela vem pra cima do Alex de novo e o Carter salva ele. Aí o Carter dá risada e fala, tá vendo? Eu falei que você era o próximo porque ele ficou zoando, né? Desde que eles sentaram ali pra conversar, o Carter ficou zoando que ele era o próximo, o Alex era o próximo. Quando ele tá de pé zoando, o próximo depois do Alex era o Carter. Lá vem a placa atrás do Carter pra matar ele. E desse jeito termina Premonição. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadou mais de 112 milhões de dólares só nos Estados Unidos, no Canadá 53, ao redor do mundo 59 milhões, juntando tudo contra um orçamento de 23 milhõezinhos de dólares. Um sucesso estrondoso, obviamente que já confirmaram, vamos fazer o 2, porque isso aqui dá dinheiro e dá dinheiro até hoje, porque a Premonição 6 também foi um sucesso. E como eu falei pra vocês, tinha um outro final, tinha um final alternativo, tá? Nesse final alternativo, gente, ele era muito mais feliz. A Clear, ela tava grávida do Alex. E aí, ela tinha um bebê. E aí, meio que era uma mensagem de tipo, você só vence a morte com a vida. Sabe? Era uma mensagem feliz, aonde ela ia. Carter aparecia. E aí, tipo, depois que ela teve esse bebê, nem ela, nem o Carter mais estavam na lista da morte. Porque uma vida anula o esquema da morte e tal. Era uma mensagem super bonita. Só que o pessoal de teste, né? A audiência de teste odiou. Na verdade, eles não odiaram. Eles falaram que, é legal, gostamos, bacana. Foi xoxo. A pontuação foi xoxa, eles falaram assim, não, isso aqui tá uma merda. Aí o diretor, o roteirista falaram, eles querem mais morte, eles querem mais impacto. E é um filme adolescente, né? Então eles querem
porra louquice. Eles avisaram a produtora e falou, olha, a gente vai precisar regravar o final. 2 milhões custou pra eles fazerem com que o Alex não estivesse morto ali, porque na versão original o Alex já tá torrado, e depois gravar eles lá na França e toda aquela parafernália que cai, voa e é ônibus e tal. E a produtora falou, vocês têm certeza que o filme vai dar certo? Eles falaram, temos certeza, o filme vai dar certo. Quando eles mudaram esse final e fizeram, de novo, o teste de audiência, nossa, o povo pirou, gritava assim, tipo, uou, melhor filme da vida. Eles não se arrependem de ter gasto esses 2 milhões de dólares, né? Estourado 2 milhões de dólares no orçamento, porque o filme, como eu disse pra vocês, arrecadou muito mais de 200 milhões mundialmente. Então foi um sucesso estrondoso. Comenta aí muito, deixa, sei lá, uma caveirinha, talvez. Se você não tiver o que comentar, dá uma engajada no vídeo, hein? Não esquece o like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.